lá e pronto, acabou. Foi isso, querido, que começou a me trazer paz no meu coração. Viver o dia de hoje e pronto, acabou. É isso que eu falo para você. Se preocupa somente com o dia de hoje, que Deus vai estar preparando o amanhã para a tua vida. Amém? É isso que vai acontecer, querido. E nessa live de hoje, eu quero falar um pouco desse tema. Falar com propriedade, porque quem passou do outro lado e quis até tirar a vida, vou falar, tem um pouquinho de propriedade, experiência para passar para você. Estudei um pouco psicanálise, porque esse tempo inteiro, querido, eu queria entender que miséria de doença era essa. Eu queria entender que coisa horrível, porque quem passou, quem está passando, está me entendendo agora como isso é terrível na vida de um ser humano. Então, querido, eu queria entender, mesmo em tratamento, em psicoterapia, em terapia medicamentosa, eu estava estudando para poder saber o que era que estava acontecendo também comigo. Então, querido, vou falar para você que nessa hora, se você conhece alguém que está em depressão, talvez a pessoa não tenha nem paciência, porque a doença faz isso com a pessoa. Mas fica ao lado dela, compartilha com ela. Aos poucos ela vai estudando, ela vai conhecendo. E você também vai poder ficar aí mais informado para poder trabalhar nessa área na vida de alguém também. Então, quero começar aqui primeiro o que é depressão. Né? Você imagina que a depressão é uma tristeza, é uma melancolia, a pessoa chora, a pessoa tem tantas e outras coisas aí e pensamentos, né, que as pessoas falam. Mas quero falar para você que a depressão é uma exaustão de uma dor e uma tristeza profunda da sua alma. A depressão é mais do que uma melancolia. Ela é uma tristeza que chega a doer. Toda a imunidade do corpo da pessoa, ela fica baixa, sua energia, ela perde todas as suas funções normais do dia a dia por causa da depressão. A depressão, ela não é somente essa exaustão de uma dor e uma tristeza profunda dentro da sua alma, mas também uma exaustão física e mental também. Quando nós olhamos, querido, que essa doença é a mais difícil de ser diagnosticada. Aí você me pergunta por que a depressão é uma doença tão difícil de ser diagnosticada. Falar para você, são fatores que vão acontecendo na nossa vida que nós não vamos percebendo. Essa doença, ela é silenciosa. Ela entra nas nossas emoções como sapatos de algodão. Você não percebe quando você se dá conta. O estrago já está feito. Não tem nem como mais você voltar atrás, a não ser você entrar pelo caminho de um tratamento. Então a depressão é difícil de ser diagnosticada porque ela é relativa aos sintomas de uma tristeza, de uma baixa estima, de um complexo de inferioridade, de um desânimo, de um cansaço. Então, no início, ela é difícil de ser diagnosticada. E pode até ser comparado também a algumas pessoas que têm esse raciocínio de falar que são problemas espirituais. Só, querido, que para identificar a depressão, nós precisamos ficar atentos aos sintomas que perduram por mais, presta atenção, por mais de 4 semanas. Então, vou falar para você, hoje eu acordei triste porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, queria dizer normal. E vou falar para você, eu fui curar a depressão. Mas se alguma coisa acontecer na minha geografia, ao meu redor, com certeza eu vou ficar triste. Eu sou de carne e osso, tenho sentimentos, assim como você também tem. Mas, querido, a tristeza do dia a dia, por algum fato ter acontecido, é totalmente diferente de uma tristeza de depressão. A tristeza, querido, é algo profundo, é algo que perdura semanas. Passa a primeira semana, entra a segunda, se vai para a terceira. Quando você sai da 4ª semana, entrando já para outro ciclo de um mês, querido, é necessário ser avaliado. Que motivo de tristeza profunda, que desânimo é esse que acontece? É necessário ver que os choros começam a aparecer, começa a aparecer aquela crise de choro, chora por coisas, por fatos bons e por fatos ruins. Isso, querido, é um grande indício de falar para você que é necessário já sondar o campo das emoções e saber o que é que está acontecendo.
Porque começa aos poucos e isso vai aumentando. Quando eu estava no início, se eu tivesse entendimento do que seria, eu teria procurado uma ajuda médica. Só que eu fui procurar ajuda médica depois de 1 ano e eu já estava numa depressão muito severa. Aí aparece, fora as crises de choro, começa a aparecer a insônia ou então sono em excesso. Algumas pessoas são diferentes de outras. Aí aparece a ausência de fome, o isolamento. Aí entra, por último, a alegria. Perde a alegria de viver. A alegria de viver vai embora. Então, precisa-se ficar atento aos sinais, porque no início é muito difícil de ser diagnosticada, porque ela é relativa aos sinais de desânimo e tristeza. Mas se esses sinais perdurar por mais 4 semanas, eu te deixo essa dica. Se você está passando por algo parecido, já passou de 4 semanas, então vá analisar. Vai pesquisar, sonda aí o que está acontecendo dentro do teu coração, dentro da tua mente, para que isso não se torne algo pior. Então, eu vou falar para você que existem vários tipos de depressão. Existem vários tipos, né? Você já ouviu que aquele de pós-parto, aquela depressão por química, falta de química no cérebro, por medicações, depressão por alguma perda. Existem vários tipos, querido. Só que eu vou falar para você que eu vou apresentar 2 tipos de depressão aqui, cientificamente falando para você, que todos os tipos que eu falei aqui vão se enquadrar dentro dessas 2 classes de depressão, cientificamente falando. Então, a primeira classe de depressão aqui, depressão endogênea, que essa classe de depressão é uma depressão de origem interna, por problemas químicos, glândulas, hormônios, cargas elétricas no cérebro, falta de químicas no cérebro, tudo isso em desordem e desequilíbrio fazem uma pessoa entrar em depressão. E o nome desse tipo de depressão é depressão endógena. Então, essa depressão é fatores internos. E tem a depressão, a segunda classe, a depressão exógena. Essa depressão já é uma depressão de origem externa, uma depressão reativa, uma depressão do que é estresse emocional, uma depressão gerado por um profundo impacto nas suas emoções, traumas, perdas, relacionamentos abusivos, injustiças, questões que envolvem a pessoa, o ser humano neste mundo. Então, nós observamos que existem essas 2 classes. E todos os tipos de depressão que você vê, já ouviu falar, ou já ouviu alguém ser acometida por esse problema, 2 fatores de depressões. A interna e a externa, que é a endogênea e a exogênea. Então, nós olhamos que a pesquisa científica mostra que 80% das pessoas que estão em depressão, elas cometem suicídio. 80%. Olha só, os outros 20, querido, eles se submetem a ser tratados. Eles se submetem a ir num psiquiatra, a fazer uma terapia medicamentosa. Eles se submetem a ir num psicólogo, fazer uma terapia, uma psicoterapia. Eles se submetem. Mas 80% de pessoas que são acometidas por depressão, elas se tornam irredutíveis. E a maioria delas vão se aprofundando na depressão, que elas chegam ao ponto de tirar a própria vida. E eu vou analisar aqui com você, nós vamos olhar aqui, né? Se essas pessoas, essas 80% dessas pessoas que estão em depressão e cometem suicídio e que cometeram já, se elas poderiam ser salvas se fossem tratadas, com toda certeza, elas iriam ser salvas. Se elas tivessem a cura definitiva através da medicação, eu tenho certeza que elas iriam procurar ajuda médica. Mas a falta de conhecimento, a falta de apoio, até mesmo ideias, utopias que criam dentro dela, impediram de procurar uma ajuda médica. Porque, queridos, o tratamento, vou falar para você que nesses 8 anos que eu vivi nesse estado, que o tratamento ela não cura, o tratamento traz qualidade de vida. E mesmo se essas pessoas que se negam ao tratamento, as 20% que são tratadas, têm uma qualidade de vida melhor.
Porque a depressão, querido, nada mais é de você perder o apreço de viver, de você sentir o valor da vida, de você sentir o prazer de viver. Então, as pessoas